As ações FANG precisam se estabilizar acima dessa linha de suporte para conseguir avançar até o topo. Se isso não acontecer ou levar mais tempo, a recuperação será atrasada. Bruno, bem-vindo de volta ao nosso estúdio. As últimas semanas têm sido uma loucura e vimos muita turbulência nos mercados. Mas quais são os principais eventos a se monitorar? Obrigado pelo convite. Eu acho que o principal evento, além da correção das equities, é o que aconteceu com o rendimento dos Treasuries de 10 anos dos Estados Unidos. Como podemos ver neste gráfico mensal dos últimos 10 anos, houve um aumento, uma máxima, máximas mais altas, uma mínima e mínimas mais altas, o que é basicamente a definição de uma tendência de alta. Isso é importante, porque antes tivemos uma tendência de baixa e agora estamos nos aproximando dessa banda superior de Bollinger, que também é a linha de tendência de resistência de longo prazo. Provavelmente testaremos esses 3% registrados em 2014, quando o Fed estava tentando anunciar que poderia agir. Nós também percebemos que todo esse movimento por mais 5 anos formou realmente uma base, tem potencial para avançar muito mais. Mas a cerca de 3%, o rendimento poderia se estabilizar um pouco. Quais foram as implicações dessa alta do rendimento dos Treasuries para o setor americano? Essa alta teve algumas implicações. Em primeiro lugar, o setor que mais se beneficiou foi o setor financeiro. Na parte superior do gráfico, temos esta linha preta, que representa a alta dos rendimentos dos Treasuries, e esta linha laranja representando a força relativa, que também está aumentando. Portanto, a correlação entre ambas é forte. Obviamente, essa pequena correção que tivemos na semana passada ainda está acima da linha da tendência ascendente de longo prazo. Então, apesar da correção, a tendência de alta ainda está intacta e deve continuar. O setor que foi influenciado negativamente, como podemos ver através dessa queda de força relativa diante do S&P 500, foi o de serviços públicos, que não apenas rompeu a tendência de alta, mas quase caiu de volta a níveis registrados no início de 2017. Então, temos um setor muito divergente. Será que o S&P 500 conseguirá se recuperar para suas máximas anteriores? Esta é a pergunta certa. No momento, este debate está um pouco aberto, porque no gráfico semanal, a correção atingiu a média móvel de 200 dias e se recuperou. Então, vamos ver se será capaz de continuar. We have to see if it's able to continue. We look at the daily charts. No gráfico diário, podemos ver essa boa recuperação na semana passada e estamos chegando a um nível onde já encontramos alguma resistência na primeira semana de correção. Agora, ou o S&P 500 será capaz de se estender em direção ao nível 2.775, ou veremos um pullback, o que seria um comportamento mais normal e provavelmente melhor para o longo prazo, antes de retomar a tendência de alta. E qual será o fator crucial para isso? Nós vimos o setor financeiro subir e o setor de serviços públicos cair. Mas as ações FANG, que estão relacionadas ao setor de tecnologia, teriam que continuar subindo e avançando acima dessa linha de tendência pontilhada aqui no gráfico, que é o suporte anterior que foi rompido. Então, as ações FANG precisam se estabilizar acima dessa linha de suporte para conseguir avançar até o topo. Se isso não acontecer ou levar mais tempo, a recuperação será atrasada. E como está a situação na Europa e no Japão? Vamos começar com a Europa. A força relativa do Eurostoxx diante do S&P 500, representada por esta linha pontilhada, está diminuindo, o que significa que o Eurostoxx está com desempenho inferior ao do S&P 500. Além disso, a recuperação foi relativamente modesta aqui no gráfico. Claro que estamos em território de sobrevenda, o que não significa que não continuaremos acima do nível de suporte 3.300, mas isso não nos dá nenhum sinal.
A situação do Japão parece um pouco mais otimista, já que a linha de tendência principal ainda está intacta, mas vemos obstáculos à frente. Em primeiro lugar, a força relativa do Nikkei diante do SP 500 está diminuindo e o iene está subindo. Isso está impedindo a alta Nikkei, que provavelmente permanecerá em uma faixa entre 31.000 e 23.000. Nikkei probably will remain in a range between 21,000 and 23,000 here. Let's jump over to emerging markets then. Are they more bullish? E como anda a situação dos mercados emergentes? Os mercados emergentes ainda estão relativamente em alta, apesar dessa correção. Neste gráfico de 10 a 15 anos, podemos ver que, após um teste do nível 48,80, atingimos uma nova máxima em janeiro e depois tivemos um pullback, mas ainda estamos acima da linha de tendência ascendente e estamos recuperando. O mais importante é esta linha de cor preta aqui, que representa a força relativa dos mercados emergentes diante do SP 500. Os mercados emergentes geralmente são mais voláteis, porque são mais arriscados, mas ainda estão superando o SP 500, o que significa que ainda estão em uma tendência de alta. Na Índia, essa tendência de alta é ainda mais nítida, porque chegamos a níveis muito mais altos, acima das máximas anteriores, em torno de 25. Portanto, ainda temos muito potencial para um pullback, e a força relativa está estável. Além disso, apesar do impulso ter chegado a um topo, a tendência de alta continua intacta. The momentum which was a bit toppy, the uptrend is intact. Also, in terms of this. E em tempos de turbulência nos mercados, é sempre válido considerar o ouro. Como anda a situação do metal? Sim, todos estão pensando na inflação e na alta do rendimento dos treasuries, mas é importante destacar que o preço do ouro denominado em euros tem permanecido estável pelas últimas 4 ou 5 semanas, mas o preço denominado em dólares tem formado uma boa base durante os últimos 5 anos, e se romper o nível 1.390, poderá chegar ao nível 1.600 e ultrapassá-lo. Portanto, o padrão aqui está relativamente otimista e talvez não seja uma má ideia considerar o ouro como ativo para o seu portfólio. Bruno, muito obrigado por compartilhar sua análise com a gente. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continue clicando de volta no site da Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais. And Bruno will be back in 2 weeks' time, so see you then.